O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Elielton, com os seminaristas camilianos que aqui estão, as religiosas, religiosos, querido povo de Deus, que alegria estarmos aqui na casa da Mãe para fazermos esta entrega que o Senhor nos propõe, que o Senhor nos desafia. Esta entrega para a felicidade completa de nossas vidas, para nossa realização pessoal, familiar e espiritual. Nós só seremos completos se estivermos inteiramente em Deus e Ele nos deu o seu exemplo, Ele nos chama a esta experiência. Me chamo Padre Igor, sou do Santuário Santo Antônio de Roça Grande, Sabará, e vim dar uma força aos irmãos daqui também do Santuário Nossa Senhora da Piedade. É minha primeira missa como presidente da celebração aqui no santuário, junto com alguns de vocês que também possam estar vindo pela primeira vez participar aqui e experimentar o colo de nossa querida Mãe Maria Santíssima. No evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus seguindo o seu caminho, vivendo a sua missão, o que ele nos faz então? Ele estava seguindo o seu caminho. Muito obrigado, Luzia. Jesus, então, fazendo bem por onde passava, com seus discípulos, um jovem aparece correndo. Ou seja, ele tem uma ânsia, ele tem um desejo, ele tem uma sede interior que só o mestre poderia saciá-lo. E ele chega correndo, esbaforido, e pergunta a Jesus: Mestre, bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus então diz que só Deus é bom, para dizer que a nossa condição humana por nós mesmos, nós não vamos muito longe, mas quando nós permitimos que a nossa natureza encontre o divino, nós já nos diferenciamos, já experimentamos esta graça. E aí Jesus então
faz o discurso de praxe. Praticas os mandamentos, a lei, e ele vai dizer, desde toda a minha juventude, toda a minha vida já tenho feito isso. Então Jesus fala, que bom, uma coisa te falta, uma experiência profunda e completa, porque Jesus não veio abolir a lei, mas Jesus veio dar pleno cumprimento desta lei. E esta lei só é plenamente cumprida quando nós nos despojamos inteiramente das nossas riquezas, sejam elas exteriores ou interiores, para que façamos essa experiência. Então, Jesus diz isso ao jovem, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, àqueles que precisam, porque os nossos dons, os talentos, é para colocar em prática, em favor de transmitir e de favorecer que a vida do outro também seja resgatada, porque se nós tivermos bens e riquezas, talentos ou a própria riqueza material e não estiver à disposição da humanidade, do ser humano, do próximo, não tem sentido de ter, não vai dar um cumprimento também. E aí ele cai em si, porque o Cristo sempre nos desafia, o Cristo sempre nos devolve a nós mesmos, para que na nossa liberdade escolhamos por Ele. E aí então ele fica triste e vai embora. O evangelista Marcos faz questão de enfatizar esse sentimento que gerou nele. Porque desapegar do que temos, do que somos, nos custa muito. E nós estamos tão apegados à nossa aparência, nós estamos tão apegados aos critérios dos outros, nós estamos tão apegados à aceitação das pessoas que nós deixamos de experimentar uma graça que nos faz verdadeiramente ricos. E aí, Jesus olha para ele, ou seja, quando ele diz, Jesus olha, Jesus põe afeto, Jesus não julga, mas viu que é verdade, que ele já praticava toda a lei desde sua juventude, mas só faltava uma coisa, se desapegar inteiramente, e uma vez desapegado, vem e segue-me, porque não adianta desapegarmos dos julgamentos, das aparências, das coisas que não prendem, não ter para onde ir, não ter uma direção. É preciso que nós entremos no caminho, é preciso que nós entremos na vida daquele que nos realiza, que é o Cristo. Então Jesus fala, vem e segue-me. O jovem ficou abatido, cheio de tristeza, os discípulos espantados com aquela reação, e aí Jesus solta esta frase, como é difícil os ricos. É difícil, não é impossível. Ou seja, se é difícil, exige um trabalho, exige uma necessidade de constantemente nós nos desapegarmos materialmente, afetivamente, psicologicamente, intelectualmente, daquilo que nós achamos que nos sustenta, os nossos dons, talentos, dinheiro, riqueza, inteligência. Só que no fundo o que nos sustenta é o que Paulo diz na primeira leitura, a graça de Deus, a vitória que Cristo já nos concede com a ressurreição. E aí então Jesus diz, como é difícil, os discípulos então começam tititi, tatatá, então como é que vai fazer? Quem vai ser salvo então? Jesus fala de novo, como é difícil. E aí ele explica, para Deus nada é impossível, mas os homens encontram as suas impossibilidades. Mas para Deus nada é impossível. Então como nos realizarmos inteiramente? Nos desapegando das coisas que nos pesam, das coisas que nos roubam de nós mesmos, das coisas que nos iludem, das relações que não tranquilizam o nosso coração e que não preenche a nossa fome e sede interior do eterno. Os bens transitórios é para nos ajudar na nossa caminhada, porque somos peregrinos, mas só somos e seremos definitivamente saciados com os bens eternos. É por isso que nós estamos aqui na casa da mãe buscando quem? O Filho de Maria, o Filho, Jesus, nosso Senhor, porque Ele que preenche toda a nossa necessidade interior. E onde está o nosso exemplo maior? Como nós vamos conseguir fazer isso?
O exemplo está em Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de quê? De nos enriquecer mediante a sua pobreza. Então aqui nós temos a pobreza como um dom que é desapegar e viver em Deus. Não a pobreza como um estilo de vida de não se esforçar, de querer receber tudo. Do mesmo modo, a riqueza como dom é de colocar à disposição para que gere vida, para que se multiplique. Não a riqueza no sentido de que reforce a minha vaidade, o meu egocentrismo, apenas os meus interesses, que isso também não vai resolver nada. Quantas pessoas têm muitas coisas e também falta interiormente? Então a questão aqui não é necessariamente o dinheiro material, porque tem muitos ricos que fazem esse processo que é difícil e alcança a salvação, mas tem muitos pobres que são ricos de um fechamento que não se permitem experimentar a ajuda, o auxílio divino. O Senhor lembra a cada um de nós da sua aliança, porque Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. E a nossa resposta a essa aliança de Deus é nos desapegarmos daquilo que nos rouba de Deus, daquilo que nos separa da nossa família, das amizades verdadeiras, de uma relação sincera e honesta com o Senhor, com os nossos amigos, os santos, com a nossa mãe, Maria Santíssima. Irmãos, é necessário termos esta experiência do Cristo, começarmos a morrer para nós mesmos, assumimos a nossa riqueza, a nossa vida, tudo aquilo que nós temos e que somos, mas também assumindo a nossa pobreza, as lutas, as dificuldades, compreendendo e aceitando os nossos limites, para que a graça misericordiosa de Deus nos faça já antecipadamente experimentar esta ressurreição que já celebramos, esta vida do Cristo que já celebramos, a fim de que se cumpra como cumpriu no Cristo em nossa vida. Então, a nós consagrados, aos seminaristas, a nós, povo de Deus batizado, somos chamados a não desperdiçarmos mais a nossa vida, o nosso tempo. Nós andamos muito até chegarmos aqui, 4 quilômetros só de subida. E nós vamos perder esse tempo, essa oportunidade de experimentarmos esta graça de Deus para que a nossa vida seja transformada. Não importa. O que define a nossa vida é se a nossa vontade está unida à vontade de Deus. Senão nós vamos voltar para casa tristes, como este jovem que o Senhor então disse: vocês já vivem a lei, vocês são pessoas boas, vocês estão aqui buscando o Senhor numa segunda-feira. Olha que lindo! O que falta para cada um de nós? Esta entrega sincera, esta conformação daquilo que somos e temos, esta conformação da nossa vontade à única vontade, esvaziarmos de nós mesmos, entregarmos a nossa riqueza ao Cristo, à igreja do Cristo, para que Ele, como Nossa Senhora dispensadora dos tesouros do seu Filho, conceda a cada um conforme as suas necessidades, para que Ele mesmo, o nosso tesouro maior, nos enriqueça. E aí nós vamos fazer esta experiência de que quando nós estamos com o Senhor, independente do nosso estado de vida, consagrado, casado, não importa, nós vamos ser completamente cheios, abundantes desta graça. E aí nós vamos perceber que, realmente, a dificuldade que nós, homens e mulheres, encontramos nesta vida é nada para Deus, porque o que nos sustenta é a sua riqueza, e aí nós provamos desse Deus que desce de sua realeza, toma a nossa vida, toma a nossa carne e nos salva, porque para Ele nada é impossível, nada detém. E se nós percorremos este caminho físico, esses quilômetros a estar aqui, se nós gastamos a nossa vida não nos possibilitando ao novo que é o Cristo,
nós dizemos que Deus não é Deus, que Deus não pode, que o nosso pecado é muito maior, que as circunstâncias, as tristezas, as dificuldades dessa vida têm poder sobre nós. Hoje, antecipadamente, já também nos preparando para a Quaresma, o Senhor nos convida a fazer essa experiência de nos abandonar inteiramente. Porque nada é difícil àquele que ama, nada é difícil àquele que quer realmente experimentar o amor de Deus que nos realiza, que nos faz feliz, que nos faz compreender muitas coisas que ainda não compreendemos, mas que tranquiliza e sereniza o nosso coração. Por isso, irmãos e irmãs, façamos desta Santa Missa, dessa palavra que cai em nosso coração, uma oportunidade de purificarmos, de revisitarmos as nossas escolhas, de tomarmos novas decisões não mais meramente na lei, mas na totalidade da vida do Cristo que nos preenche e nos realiza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com o coração cheio de vontade em conformarmos a nossa vida com o Senhor, elevemos a Ele as nossas preces.